Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia. Bem-vindos a mais uma história no canal Dani Delanos. Mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Não se esquece de se inscrever no canal. A gente tem que beber água, peraí. Deixar o seu joinha. Aqui embaixo no box de informação tem a playlist, tem o e-mail para você mandar sua história, concorrer a $100 por mês. Tem também o link do nosso segundo canal, Mundo da Dani. Tô colocando vários vídeos lá de react e tem umas histórias também mais assim, digamos, umas histórias mais fortes, mais pavorosas, mais assombradas. Temos por lá também. Aliás, gente, eu quero voltar com um quadro sobrenatural lá no canal Mundo da Dani. Se você tem uma história sobrenatural, manda aí pra daniresponde@hotmail.co.k. Se você tem uma história de sucesso, né, você, sei lá, saiu do nada, conseguiu vencer na vida, manda pra mim também, que eu vou começar a contar histórias desse jeito lá no canal Mundo da Dani, tá bom? Bom, vamos lá a história de hoje. Segundo a Alice, ela só fez merda. Eita! Bora saber o que você fez, Alice? Dani, irmão da Dani, me chamo Alice, tenho 29 anos, moro no Rio de Janeiro. Já estou tentando escrever essa história há anos, mas nunca consigo. Mas hoje eu falei, vou escrever. E escreveu, né? Porque tá aqui. Nasci no... Não! Nasci em São Luís do Maranhão. Gente, vocês têm ideia quantas histórias de São Luís do Maranhão eu gravei esta semana? Acho que essa é a terceira. Não, eu digo porque é inacreditável, né? Bom... Vim para o Rio de Janeiro muito novinha, eu tinha 4 anos de idade, pois a vida da minha mãe era muito sofrida lá no Maranhão. Chegamos aqui no Rio de Janeiro, viemos para casa da irmã da minha mãe. No início era tudo bem, até que descobrimos a verdade. A minha tia aceitou ajudar a minha mãe, mas a intenção dela era que minha mãe virasse empregada da minha tia. Olha que minha mãe sempre foi muito esforçada, ela sempre trabalhou muito. E assim que ela chegou aqui, ela já conseguiu um trabalho numa casa de família, onde ela me levava e eu ficava num quartinho brincando e vendo TV, pois eu não podia sair de lá, eu não podia brincar com as filhas da patroa. Minha mãe ficou nessa casa por mais ou menos 11 meses, até que ela conheceu uma amiga que chamou ela para trabalhar como camelô. Minha mãe aceitou, pois essa casa onde ela trabalhava, a patroa sempre tinha desculpa para pagar o salário dela. Então minha mãe virou camelô e eu fui com ela. Vendíamos adesivos, brinquedos. Nessa época eu ficava embaixo da barraca enquanto a minha mãe trabalhava. Eu não posso reclamar, Dani, pois sempre minha mãe fazia de tudo para me deixar confortável. E assim era a nossa rotina. A minha mãe foi camelô por 4 anos. E nessa época eu já tinha 8 anos de idade. Até que minha mãe conseguiu o primeiro emprego de carteira assinada. Era também numa casa de família, onde eu posso dizer que essa família foi uma família que... Era uma família o seguinte, eles eram umas pessoas chatas, ela falou, mas pessoas boas. Mais uma vez minha mãe foi trabalhar, né, em casa de família e me levava junto, pois era só nós duas aqui no Rio de Janeiro. Não tinha como minha mãe contar com a minha tia. Eu era muito nova, mas eu já ajudava minha mãe em tudo. Até que a nora da patroa da minha mãe engravidou e nasceu a neta dela. Eu sempre cuidei da criança, pois a mãe não fazia nada. Até então, a patroa da minha mãe viu que eu estava trabalhando de babá e começou a me pagar R$100. Eu lavava as roupinhas do bebê, passava, dava mamadeira, dava banho, esperava. A mãe esperava eu chegar da escola e me dava bebê no meu colo. Minha mãe sempre falava que eu não tinha que fazer essas coisas. Mas eu estava lá e eu queria ajudar, pois eu sabia que se eu não fizesse, minha mãe teria que fazer. Mas até que a mãe de Luísa, a Luísa era bebê, tá? Foi embora e levou Luísa. Nessa época, eu já tinha 10 anos. Até que ali, minha mãe conseguiu juntar dinheiro e resolveu trazer minha irmã mais velha para o Rio de Janeiro. Minha irmã tinha ficado no Maranhão. Aí que minha história começa. Dani do céu, minha irmã chegou aqui para destruir a nossa vida. Ela tinha 14 anos, ela roubou todo o dinheiro da minha mãe, sim. Ela me batia muito, mas muito. Ela me deixava sozinha dentro de casa.
Saía com vários homens. Muitas vezes ela levava esses homens para dentro de casa e eu via tudo. A minha mãe, coitada, trabalhando. E eu não contava nada porque eu não queria criar mais um problema para minha mãe. E a mãe dela estava super feliz da irmã estar ali. Olha a situação. Até que a minha irmã engravidou do meu sobrinho. Aí minha vida piorou de vez. Pois eu tinha que... engravidou do sobrinho dela, tá? Não é que engravidou do sobrinho, né? Ganhou o sobrinho de Alice. Eu achei, nossa, engravidou do meu sobrinho? Como assim? Aí, quando a irmã engravida e nasce, então, o sobrinho de Alice, minha vida piorou de vez, pois eu tinha que estudar e tomar conta do meu sobrinho, pois a minha irmã nunca ligou pra ele. Eu já falei, eu devo ser um ser humano muito ruim. Porque, gente, vê se eu ia deixar de estudar e parar de fazer minhas coisas pra cuidar do filho da minha irmã, que não tava nem aí pra ele. Sério. Bom, então sempre foi eu e minha mãe cuidando dele. Nesse tempo eu arrumei um namorado. Foi meu primeiro namorado. O nome dele Daniel. Eu tinha 15 e ele 17 anos. Ficamos juntos por 8 meses. Ele tentava ser jogador de futebol. Ele era incrível. Era um namoro bom, sabe? Mas até que eu fiz uma cagada. Eu traí Daniel com um outro menino chamado Vitor. Era um menino super popular que só queria me usar. E meu namorado descobriu e terminamos. Então eu fiz merda. Fiquei com todo mundo. Me perdi com o Daniel depois de ter terminado. Me perdi. Depois de terminar com o Daniel, eu estava perdida mesmo. Eu era solta. Minha mãe não podia parar de trabalhar para cuidar da gente, então ela vivia aí, fazia o que ela queria, né? Coitada da minha mãe, gente. Ela chegava à noite e eu lá na rua. Foi nessa época que eu conheci Luana. Guardem esse nome. Luana apareceu na minha vida, eu era muito sozinha de amizade. E eu achava que Luana era minha irmã, mas era uma cobra, Dani. Com a Luana eu conheci maconha, conheci motéis, conheci homens mais velhos, conheci o famoso baile de favela e mais uma vez eu fiz merda. Nessa minha loucura acabei engravidando, onde nasceu o amor da minha vida, meu filho lindo e maravilhoso. Me casei com o pai do meu filho, Lucas, o filho dela. Ele tinha 28 anos e eu 16 na época. Dani, esse homem acabou com o meu psicológico. Ele era psicopata. Ele tinha câmera na minha casa toda. Ele não deixava eu ter amigos. Era minha mãe que ia na minha casa porque eu não podia ir na casa dela. Então eu virei uma prisioneira. Ele era um cara mais velho que tinha uma condição razoável de vida. Trabalhava, me dava tudo do bom e do melhor, mas tirou completamente a minha liberdade. Ele era um ótimo genro, ajudava muito minha mãe. Minha irmã, nesse período, engravidou de um homem casado. E nesse tempo, eu estava com depressão, mas eu não sabia. Eu não sabia nem sobre a doença, né? Até que meu filho estava com 5 meses e eu tentei tirar a minha vida. Eu estava pesando 98 quilos com 1,55 m de altura. Mas, gente, não foi por isso que ela tentou tirar a vida, porque ela estava em depressão, né? Eu não tinha vontade de ver ninguém, nem meu próprio filho. Eu só dormia e chorava. Eu nunca falei pra ninguém, nem pra minha mãe, sabe? Eu mostrava que eu estava bem. Minha mãe já tinha minha irmã, que era um mega problema pra ela, então eu aguentei tudo sozinha. A família lá do meu marido, né, do pai do filho dela, era completamente racista e ela é morena. E ela disse que o namorado da tia dele chamava ela de nega do cabelo duro e dava em cima dela. Eram umas pessoas que Deus me livre. Bom, meu marido cada dia mais ciumento, colocou mais câmeras na casa. Minha vida era um inferno. Até que Daniel, meu primeiro namorado, um dia me viu passando dentro de um carro e foi atrás de mim. Eu nem acreditei que ele estava atrás de mim. Daí em diante acordei para a vida. Sei lá, alguma coisa ali me deu força. Mudei meu cabelo. O pai do meu filho chegou em casa e me viu de cabelo feito. Ele sentiu então que eu tinha despertado para o mundo e tentou me diminuir. Começou a falar que eu estava feia, gorda, que ninguém ia me querer, que o que eu tinha para oferecer, eu dependia... eu não tinha nada para oferecer a ninguém e que eu dependia dele para tudo, inclusive para comer.
Então que eu dependia dele também para criar o nosso filho, pois eu não tinha nada, né? Ele tentou aí dar uma diminuída em Alice, óbvio, né? Dani, ele falou tanta coisa pra mim aquele dia que foi mais uma vez que eu tentei tirar minha vida, mas eu não consegui. Depois disso eu falei, não, eu tenho que levantar, eu tenho que cuidar do meu filho, ele precisa de mim e eu vou viver. Até que um dia eu estava levando nosso filho pra praia e nesse dia a tia e o namorado foram com a gente. E na volta a tia dele pediu para irmos na casa de uma amiga dela, que era próxima à praia onde estávamos. Chegamos na casa dessa amiga, da tia dele, essa amiga era espírita. Eu tinha pavor, mas eu tinha muito medo dessas coisas de espiritismo. Mas quando ela chegou na casa dessa espírita, ela falou que nunca acreditou nessas coisas, ela sempre teve medo, mas a mulher olhou para ela e falou coisas que só ela sabia. Então ela falou, pera, como essa mulher falou isso pra mim? E no final a mulher falou para Leonardo, que eu acho que é o marido dela, porque ela não falou o nome antes. Disse o seguinte, Leonardo, ela não é teu troféu, tu vai perder ela. Eu escutei aquilo e pensei, minha vida vai mudar. Dali tentei novamente acordar para a vida e comecei a vender calcinha, bijuteria, chinelo, comecei a guardar dinheiro. Leonardo era o marido mesmo, gente. E quando ele menos esperou, eu já tinha um bom dinheiro e larguei aquele homem. Dani, ele nem acreditou, mas eu larguei. Comecei a me cuidar, voltei a pesar 58 quilos. Lembra que ela estava com 98, né? Fiquei muito bonita. Estava vendendo minhas coisas, fazendo meu dinheiro, pagava meu aluguel, cuidava do meu filho. Mas até que o pai do meu filho, o Leonardo, não queria ajudar em nada, nem pensão. E eu acabei entrando na prostituição. Minha irmã me levou. É um mundo que eu não desejo a ninguém. Eu fui usada, eu era uma das mais bonitas da casa. A dona da casa me enaltecia, sabe? E as meninas tinham raiva de mim. Porque eu cheguei depois e eu tinha alguns privilégios. Eu dormia na casa da dona, ficava com os amigos do marido da dona, ficava com clientes que ela me arrumava. E a dona da casa nunca tinha deixado ninguém ficar com esses clientes, porque eram ex-clientes dela, né? A dona da casa foi uma prostituta, tinha lá aqueles clientes regulares dela e deixava a Alice ficar com aqueles caras. Gente, então isso gerou muita fofoca e estresse ali no trabalho, né? A fofoca foi tão grande que uma das meninas falou pra dona que eu ia embora. Dani, essa mulher se transformou, chamou os seguranças, me bateu, não me deu meu dinheiro e quase me matou. E me mandou voltar na segunda-feira, senão ela ia mandar alguém atrás de mim. Eu fui embora e nunca mais voltei. Essa mulher me ligava, me perturbava, falava que ia me matar, mas eu nunca mais voltei ali. Um dos clientes tinha meu contato, senhor Santana. Ele era louco por mim. Ele fazia tudo o que eu pedia. Mas ele era casado. Então ele saiu de Niterói e foi atrás de mim. Ele me ajudou a arrumar o meu primeiro trabalho de carteira assinada na empresa do genro dele. Me ajudava financeiramente. Até que um dia ele foi me visitar e eu estava dormindo. E quem atendeu ele foi o homem que ia ser o meu segundo marido, Renato. Pois nesse tempo eu tinha conhecido o Renato, um homem trabalhador, mas muito, muito pão duro. Mas nessa época eu não enxergava e fui levando a relação. Então sempre tinha uma fofoca que ele ficava com outras mulheres, ou eu sempre desculpando, até que um dia eu resolvi parar de ficar com o Renato. Pois meu ex apareceu novamente, mas ali já era tarde. Pois quando o ex dela que aparece, não era o ex, o pai do filho dela não, era aquele Daniel, lá do começo da história. Quando o Daniel reapareceu na vida dela, ela ficou toda feliz, mas aí ela descobriu que ele estava envolvido com crime, aí ela não quis mais. Ela falou, Dani, meu mundo caiu, eu amava aquele homem. Eu tinha 20 anos só nessa época, amiga, e ele 22. Ele pediu para voltar, mas não era mais o Daniel que eu conhecia. Não era mais aquele homem que eu tinha estado com ele, tá? Daniel também tinha uma namorada que depois eu descobri estava grávida.
Então eu pedi para ele sumir da minha vida de vez. Eu não queria mais aquele sofrimento para mim. Dei um ponto final. Até que depois de 9 meses me chegou uma notícia que Daniel morreu. Eu estava no trabalho quando a minha irmã ligou chorando, falando que alguém tinha matado ele. Eu passei muito mal e nesse tempo eu ainda ficava às vezes com o Renato. Até que no dia que Daniel morreu, eu descobri que eu estava grávida de Renato. E aí começou a minha história com o Renato, meu segundo marido, que é o pão duro, né? Falei para Renato que eu estava grávida e ele de primeira ficou surpreso, mas aceitou. Mas nesse tempo a gente só ficava, a gente nunca tinha namorado sério. Eles nunca tinham tido um compromisso sério, assim, somos namorados. Mas eu sofri muito na minha gravidez. Renato ficava com outras mulheres, ficava com colegas minhas e chegavam a me contar e eu grávida sofrendo. Renato sempre foi pão duro, o cara não me dava nada. Mas graças a Deus eu sempre trabalhei, tive meu dinheiro, porque ele não dava nada, nem pra mim, nem pra criança. Pra quem fica com homem desse, gente? Sério. Waste time, perde o tempo de vocês com esse tipo de gente. Até que quando eu completei 6 meses, conversei com ele, falei que eu não queria ficar assim, pois ele tinha que tomar uma atitude. Nesse tempo eu sempre morei em casa alugada. Aí até, né, que pediram a casa que ela morava, ela foi pra casa da mãe. A mãe dela já tava morando com um homem, gente. Esse homem era um marinheiro, ex-marinheiro. E tinha um quartinho lá. Ela falou que esse quartinho era... Imagina, Rio de Janeiro já é quente, né? Ela falou que o quartinho era muito quente. E ela tava morando ali, ela e o filho dela, e ela grávida. Mas ela falou assim, nossa, Dani, passei maus bocados. Eu comprava as coisas pro meu filho, meu padrasto comia tudo, jogava as coisas na minha cara. Eu não podia reclamar de nada, pois eu estava de favor ali, então fazer o quê? Tinha que aguentar. Até que eu consegui uma casa e falei pro Renato que ele só iria se ele me ajudasse a pagar o aluguel, pois eu não tinha feito filho sozinha. Então eu e Renato decidimos morar juntos. Bom, nem no início foi bom. O cara saía todo final de semana, me deixava em casa, né, sozinha e só voltava no dia seguinte. E assim eu fui criando ansiedade, me achava insuficiente, eu tinha insegurança, eu só chorava. Eu amava Renato, mas ele fazia tudo isso comigo. Eu pegava o celular dele, eu via traições, via vídeo dele, cheguei a ver vídeo dele comendo outra mulher. E no dia seguinte, eu fui para o aniversário onde essa mulher estava e ela ficou rindo da minha cara. E nisso só piorava. Aconteceu o quê? Entrei em depressão, engordei novamente, estava feia, ele ficava falando que eu era gorda, me diminuía e eu aceitava tudo, pois eu achava que eu não podia perder outra vez a minha família. Um dia, conversando com uma amiga, ela me deu uma ideia. Falou pra mim voltar a trabalhar. Ela trabalhava numa clínica de dentista e disse que ia me ajudar a arrumar um trabalho. Era só eu fazer um curso técnico que ela ia me arrumar um trabalho lá. Então eu comecei a fazer, não foi fácil. Faltei bastante, pois eu não tinha ninguém pra olhar meus filhos. Aí nessa época ela já tinha ganhado o filho dela, né? Então mudei pro dia de sábado, que era o dia que Renato estava em casa e podia ficar com as crianças. Nesse curso fiz amizades, pessoas maravilhosas, pessoas que até hoje eu tenho contato. Renato não parava de me trair, me deixava em casa, me fazia sofrer, só que agora eu estava novamente vivendo. Então eu já não era a mesma idiota de sempre. Até que eu conheci um cara, Jean, um cara sem muita importância, e eu fiz a loucura de trair Renato com ele. Afinal, Renato me traía tanto que eu queria pagar ali na mesma moeda, né? Eu sei que eu errei, porque ali eu me igualei a Renato, fiz igual a ele. Então, Renato descobriu uma doença chamada escoliose. Ele ficou bem debilitado, passamos por muita coisa, mas muita coisa mesmo. Eram médicos e médicos, eu rodei aquele Rio de Janeiro inteiro procurando médico para operar ele e não conseguimos. Nesse período ele tinha crises à noite, eu tinha que ficar esquentando água e colocando nas costas dele. Eu fazia massagem, levava ele no banheiro porque ele não conseguia nem se levantar sozinho. Eu estava trabalhando novamente, tomando conta de uma senhora. E ele ficava em casa. Mas, gente, o praga do Renato, nem com isso tudo, ele parou de trair ela, tá?
Dani, eu descobri que ele estava de assunto com uma ex-namorada dele. Falei com ele, ele dizia que era só uma conversa e tal. E eu brigando. Ele falou pra mim que eu tinha que parar de palhaçada, né? Pois eu não estou te traindo, é só uma conversa. Falou que nesse dia Renato falou uma coisa pra ela que foi o seguinte: eu não tô nem te comendo, como é que você quer que eu coma uma mulher na rua? Eu tô com essa doença miserável. Gente, que horror. Dani, aquilo acabou comigo. Eu só chorava. Eu ali cuidando daquele homem, ajudando o cara, e ele não mudava. Até que uma sexta-feira eu chamei Renato pra gente ir na praça, pois tinha inaugurado um quiosque que vende um chopp de vinho maravilhoso. Ele falou, vamos então. Sabe o que ele fez? Ele levou um amigo dele e me deixou em casa toda arrumada. Eu chorei tanto nesse dia, liguei pra ele chorando e ele falou, tá tarde, amanhã eu te trago. Xinguei ele de tudo quanto é nome. E ele me respondeu, nossa, você tá precisando arrumar um homem. Vai lá, cara, fica com alguém e me deixa em paz. Nessa mesma noite aconteceu minha libertação desse casamento. Pois apareceu o Vitor. Lembra meu ex-namorado de anos? Vitor tinha voltado. Ou mulher que gosta de ex-namorado, essa aqui também, né? Ele tinha voltado. Ele morava em outro estado e chegou no meu estado. E foi lá na minha casa. Minha casa era próxima da casa da minha mãe. Da mãe dele, quer dizer. E ele veio maravilhoso da minha porta, me chamou e me chamou para lanchar. Eu fui, Renato chegou em casa e eu não estava. Ele nem ligou, pois imaginava que eu estava na minha mãe. E eu bem lanchando com o Vitor. Até que papo vai, papo vem, ele falou que nunca tinha me esquecido. Que ele estava ali pra gente tentar outra vez. Ah, não, Alice. Me deu um beijo ali e pedi pra ele me dar um tempo, pois eu tinha família. Eu tinha um casamento, um esposo que estava com problemas de saúde, que nem te respeitava, né, amiga? E que eu não poderia largar ele assim. Vitor falou, ok, vou estar aqui te esperando. Cheguei em casa, dormi no sofá. Renato não entendeu nada, mas também nem fez questão. No dia seguinte, chamei ele e falei que eu queria terminar, pois eu tinha beijado o Vitor. Ele aceitou de boa, foi para casa da irmã dele. Dali comecei a ficar com o Vitor. Nada sério. O início era tudo maravilhoso, até que adivinha quem apareceu na minha vida? A minha falsa amiga, aquela lá do começo do vídeo, a tal da Luana. Pega o Rivotril. Não, amiga, se até agora que eu já tô aqui com coração palpitando, você não tinha Rivotril e agora vai ter, eu não quero nem ler o que vem por aí. Tô até com medo. Bom, comecei a sair com Luana e Vitor para todos os lados. Comecei a fumar outra vez. Viajei com o Vitor e levei Luana e um amigo que ficava com Luana. Ai, ai. Vitor era usuário de cocaína e eu não sabia. Meu mundo mais uma vez caiu. Gente, eu larguei o amor da minha vida por um cara drogado. Olha, amiga, peraí. Eu tenho que falar aqui agora. Eu até entendo que você não tinha que estar com um cara drogado, óbvio. Mas daí falar que aquele embuste ali era o amor da sua vida, né? O homem te tratava igual um cachorro, né? Aliás, nem cachorro, porque a gente trata cachorro bem, né? Então, desculpa, mas não rola. Bom, eu saí de uma merda pra entrar em outra pior. Depois dessa descoberta, eu comecei a me afastar, porque não são pessoas que realmente queriam ao meu lado. Eu sempre sonhei ser uma pessoa com um bom trabalho, ter uma família estruturada, e ali eu não ia conseguir isso. Até que nesse afastamento, o Renato quis voltar e eu aceitei. Mas eu falei que íamos ver o que ia dar, pois eu tinha conhecido o mundo outra vez e eu não era a mesma idiota que ele estava acostumado. Renato mudou muito, mas aí era o problema, eu achava que ele me traía. E eu podia trair ele também, né? Então, eu traí ele novamente com o Vitor. Ah, amiga, não dá pra te defender também, né? Você volta com o cara e tá a mesma bosta o casamento? Realmente, já não existia mais aquele Renato com crise de ciúmes, né? E ela foi levando. Até que eu me mudei para um local, gente, horrível. É o local que eu moro hoje em dia. Foi minha pior decisão. Nesse tempo, esqueci de falar que Renato deu entrada no apartamento e vendeu nosso carro,
sem me dar R$1. Minha vida virou uma bagunça. Renato me perturbava, eu não acreditava nele. E todo dia ele estava com uma mulher diferente. Vitor se drogando, ah, meu Deus do céu. E foi aí que eu descobri que Vitor tinha ficado com a irmã de Luana, que era minha amiga. Eu tive que parar para eu me restabelecer do que vem por aí. Aí, gente, né, o Vitor ficou lá com aquela Luana, a irmã da Luana. Aí sabe o que ela fez, gente? Ela foi lá trair o Vitor com um amigo dele. Um moleque feio, tinha nada a ver com ela. Mas o que ela fez? Ela engravidou do menino. Ali meu mundo caiu mais uma vez. Eu não poderia ter esse filho. Eu amava Renato. Esse cara não tinha estrutura nenhuma para ter filho, nem emprego ele tinha. Então resolvi fazer um aborto. Eu fiz e Renato ficou sabendo. E por incrível que pareça, ele me apoiou. Então dali eu resolvi voltar pra ele. Tô ficando tonta, hein? De verdade, gente, eu queria refazer minha família, como eu sempre sonhei. Voltamos e fui morar no nosso apartamento. Nesse tempo fiz um curso de design de cílios. Estourei, trabalhei muito novamente. Então eu tava na minha casa, no nosso apartamento, com a minha família. Eu estava muito feliz. Eu tinha meu marido, meus filhos, comecei a trabalhar cada vez mais. E comecei a comprar as coisas para dentro de casa, deixando o apartamento do meu jeitinho, como eu sempre sonhei. O quarto dos nossos filhos era lindo. Eu pintei cada parede, rejuntei todo o apartamento, comprei tudo novinho. Até que uma bomba caiu nas nossas vidas. Um ex-ficante meu daquela época foi solto. Então ele estava preso, né? Começar o ex-ficante dela. Comecei a conversar com esse garoto, até que esse cara fez da minha vida um inferno. Ele começou a me ameaçar, falando que ia mandar fotos nossas para Renato, até que ele realmente mandou. Eu expliquei, falei que era coisa antiga, que eu nunca mais tinha visto ele. Eu pensei que a história estava resolvida, mas era só o começo. Renato entrou em contato com esse cara, o nome dele era Jonathan. Jonathan Capeta. Os dois marcaram de se... Gente, tá de chorar. Os dois marcaram de se encontrar na comunidade onde minha mãe mora. E que hoje em dia eu também moro. Jonathan encontrou Renato e inventou várias coisas. Renato e ele meio que discutiram. E eu, sem saber de nada, cheguei na minha mãe para buscar meus filhos, para ir para casa. Quando o Renato chegou para ela e falou: olha, Jonathan já me contou toda a história de vocês e eu acredito no Jonathan. Sendo, Dani, que eu não tava nem sabendo de nada. Eu ali tava sendo taxada como piranha, né? E essa história toda deu uma confusão danada, que ela nem quer entrar em detalhes aqui, gente. Mas isso foi parar na boca de fumo. Ou o Renato me batia, ou os caras da boca iam me bater. Olha a situação que eu entrei sem nem saber o que estava acontecendo. Isso porque ela foi dar papo lá pro ex-presidiário. Ela estava quieta em casa, reconstruindo a vida dela. Agora eu entendi porque que você botou o título Só Fiz Merda, né? Bom, então o Renato resolveu que ele ia me bater e me dar um corretivo. Mas ele não me bateu, pois eu mostrei pra ele que eu estava falando a verdade. E ali, mais uma vez, eu acabei sendo traída por Renato. Porra, amiga, mas você também traía o cara, uma confusão essa história de vocês, um traía o outro. Então ela tava ali tentando reconstruir o casamento dela, né? Mais uma vez Renato trai ela, tá? Ela falou que nesse meio tempo aí, gente, esse Jonathan, que tinha saído da prisão, tava o capeta com ela. Porque ela falou que era tudo mentira, desse Jonathan. Então o cara lá também ficou com... Gente, vocês têm que entender que isso aqui é um e-mail que vem de uma comunidade, né?
Então tem dessas coisas ali nesse meio. Então o cara ficou muito pé da vida, tá? Que o nome dele ali, sei lá, que ele foi chamado, né? Porque a mulher era casada, tava ali com o marido dela, e ele ali queria separar os dois. Então o cara ficou pé da vida, né? Ele conseguiu o endereço da mãe dela e foi na casa da minha mãe. Foi um dos piores dias da minha vida, Dani. Jonathan quase me matou. Ele queria me matar porque eu não queria ficar com ele. Ele não aceitava que eu não ia largar meu casamento para ficar com ele. Ali ele me deu uma surra. Ele me bateu muito. Inclusive ele tentou, né? Vocês entendem? Fazer com ela coisas que ela não queria, tá? Foram 8 horas presa dentro da casa da minha mãe, sendo espancada por esse cara. Bom, aí ela falou, agora vocês podem tomar a caixa de Rivotril. Eu tô com medo, Alice, de ler o resto da sua história. Vocês acreditam que nisso ele ligou para Renato de chamada de vídeo, agradecendo o Renato por ter ajudado ele a me encontrar e me mostrou eu toda arrebentada na câmera para Renato. Sabe qual foi a atitude de Renato? Desligou o telefone e falou para com isso e voltou a dormir. Quando deu 11 horas da manhã, ele foi na casa da minha mãe, tomou café e não falou nada com ninguém o que estava acontecendo comigo. Aliás, ele foi na casa da mãe dele, né? Pegou meu filho, foi pra rua com meu filho. Nisso, gente, a Alice ainda estava na mão do doido lá, batendo nela. Ela estava desaparecida, mas a mãe dela estava achando que ela tinha ido trabalhar, tá? Então, ninguém deu queixa dela, só Renato que sabia que ela estava lá na mão do pessoal da boca, né? Dani, eu pensei que eu ia morrer. Eu só pensava nisso. Eu cheguei a falar pra ele, me mata logo. Bom, ele começou a cheirar muito. E uma hora ele foi tomar um banho. E ele deixou a chave na mesa. Foi aí que eu consegui pegar a chave, abri a porta devagarzinho e corri sem roupa pro meio da rua. Eu estava toda arrebentada, toda ensanguentada. Mas eu acho que Deus me deu mais uma oportunidade de viver, porque eu realmente achei que eu ia morrer nesse dia. Então passou um cara de carro, ajudou ela estava nua, deu uma blusa para ela e levou ela para casa. Ela tomou um banho, ela chorou muito e foi deitar. Até que a mãe dela chega e viu ela toda machucada. Então ela contou tudo para a mãe dela. Dani, minha mãe passou tão mal que ela foi parar no hospital. Pois ela nunca imaginou que eu ia passar por aquilo, ainda mais quando eu contei que Renato sabia o que tinha acontecido comigo. Eu, a mãe do filho dele, ele deixou eu passar por aquilo tudo. Dali por diante, eu mudei com o Renato. Vocês acham que o Jonathan parou de me perturbar? Gente, o cara ficou atrás de mim, me ameaçando, foi um inferno. Eu não saía de casa, fiquei 3 meses dentro de casa. E, claro, voltei a ter depressão. Um dia acordei e falei que eu ia voltar a fazer cílios, pois eu resolvi fazer um quarto para mim no quintal da casa da minha mãe. Então eu fiz uma casinha, a coisa mais linda, onde eu moro hoje. Mas vocês acreditam que meu padrasto me cobra aluguel dessa casa que eu fiz no quintal da casa deles? Pois bem, eu pago aluguel porque eu usei o terreno, né? Eu totalmente perdida, desacreditada e revoltada, não pensei. E hoje acabei me ferrando, né? Por ter feito ali minha casa ali. Mas fazer o quê? É o que eu posso pagar nesse momento, é o que eu posso fazer nesse momento. Bom, vocês acreditam que eu fiz a merda de me... Não, Alice, para. Eu fiz a merda de me envolver com um garoto mais novo do que eu. Esse é o último personagem dessa história, Alessandro. Dani do céu, essa foi uma merda grande. Eu tô lutando pra tirar da minha vida. Alessandro tem 20 anos, ex-traficante, um garoto totalmente leigo, não sabe nada da vida, nada.
nunca tinha ido no shopping, nunca tinha ido no cinema, ele nunca tinha ido na pizzaria. Ele é uma pessoa completamente fora do mundo. Eu não sabia, pois ele tem aparência boa, se comunica bem, então resolvi conhecer. Chamei ele uma noite para dormir comigo, que eu estava sozinha, pois meus filhos estavam com o pai. E dali em diante ele nunca mais foi embora. Todos os dias eu mando ele embora, mas o cara tem uma família completamente maluca. O cara chora, implora, dorme no chão da cozinha, é desesperador. E já tô ficando louca com isso. O cara não para emprego nenhum. Bom, outra merda grande que eu arrumei na minha vida. Gente, eu já tô ficando louca das ideias. Renato arrumou uma namorada que Deus me livre. A mulher vive de indiretas. É uma mulher maluca que faz tudo pra chamar minha atenção. Eu tô vivendo um inferno, gente. O Alessandro, eu não quero ele mais aqui na minha casa e eu não sei mais o que fazer. Renato todos os dias na minha porta com a namorada dele jogando piadinha. Eu, sinceramente, eu sei que eu fiz muita merda e eu tô vivendo um inferno. Bom, esse é um pouco da minha história que eu queria compartilhar com você. Dani, você é minha única alegria e minha parceria do dia. Obrigado por existir. Alice, eu não sei nem o que te falar. Alice, pelo amor de Deus, mulher. Não dá, gente. Foi uma atrás de outra. Gente, vocês estão vendo. Eu não sei nem o que falar pra ela. Não sei. Eu, assim... Eu tô pensando muito nas palavras pra te falar, porque eu acho que a história, além de ser uma história horrível, infelizmente, é uma história muito séria e eu imagino o que você passou, né? O que você pode estar passando. E é muito fácil, assim, a gente julgar, apontar o dedo e eu falar pra você, porra, você é louca, não sei o quê. Mas, cara, a gente tem que ter muito cuidado com as pessoas que a gente se envolve. Eu canso de falar aqui das red flags, das bandeiras vermelhas, dos sinais que vocês têm que enxergar, sabe? Eu sei que tem muitas mulheres que tiveram uma vida difícil, tem muitas mulheres carentes, que eu não digo carente de dinheiro não, carente de sentimentos, carente de amor, carente de família, carente de sei lá, de atenção. Então tem muitas mulheres, infelizmente, que elas se apegam mesmo em qualquer coisa, sabe? Então, assim, a sua vida aqui, ela foi ela foi um mar de erros, né? Começa lá atrás, quando você se envolve com um cara e... Eu não sei nem o que falar, cara. Você engravida, né, do cara, você... Depois se envolve, assim, você vai se envolvendo com pessoas erradas e é assim, cadeia, sabe? Pelo que você mostrou aqui, não tinha um homem que prestasse aqui na sua vida. E eu fico assim, chocada, porque pode acontecer da gente se envolver com um homem que não presta? Pode, eu também já me envolvi. Já contei minha história aqui no canal pra vocês, né? Mas eu acho que a gente tem que aprender com nossos erros. Gente, a vida não é uma palhaçada, né? Você tava lá casado com aquele cara, que o cara te traía, você traiu o cara, e você dava, né, atenção por um cara que tinha acabado de sair da cadeia. Ok, que eu entendo que as pessoas podem ter uma segunda chance, mas você não acha perigoso colocar, né, colocar na sua vida um cara que acabou de ser solto? Por que ele foi preso? Você procurou saber o que estava acontecendo? Né? Você tem 2 filhos hoje e você colocar essas pessoas assim perto de você, esse cara poderia ter feito coisas piores. Ele poderia ter pego um filho seu para se vingar de você, sabe? O cara te trancou 8 horas numa casa e te surrou. Quantos casos de feminicídio a gente viu assim já, né? Esse cara poderia ter acabado com a sua vida. Então, assim, vocês se colocam em tipos de situação que não vale a pena. Gente, pra que viver com esse tipo de homem? Agora, sabe, você tinha um marido lá que vivia te traindo e você perdoava. Aí você, né, se levanta, você vai lá, faz curso de cílios, faz isso. Por que vocês não conseguem manter esse ritmo? Por que vocês não conseguem levar essa vida, sabe?
e chamar pessoas boas para a vida de vocês. Mas não, só se envolve com gente errada. É tráfico, é isso, é gente não sei da onde. Então, assim, é uma cadeia de erros aqui. Você casada, conversando com um cara lá de dentro da cadeia. Porra, você já sabia que o cara não devia ser fluxicheire. Já devia saber que o cara, sabe, era coisa errada, né? E dá papo pra esse tipo de homem. Pelo amor de Deus, gente, pensa bem o que vocês estão fazendo da vida de vocês. Aí, gente, eu não tô nem falando muito, porque, assim, sério, eu imagino que ela deve estar num momento péssimo e eu não quero ser, assim, a pessoa que vai deixar ela mais pra baixo. Ela veio aqui dividir a história com a gente, vocês sabem que normalmente eu gosto de falar da história. Eu acho que tá tudo errado na sua vida. Tá na hora de você fazer o que você fez lá atrás, arregaçar suas mangas. O cara não quer sair da sua casa, cara, chama a polícia. O cara não mora aí. Tira na base da polícia. Ah, o cara chora. Doesn't matter. Ele é um maluco, entendeu? Um cara que tá dentro da sua casa, não trabalha, não conhece o mundo, não faz nada, né? Era, sei lá, do tráfico aí que você falou. Então, assim, sinceramente, você tem 2 filhos. Você vai deixar um cara desse dentro da sua casa? Pensa direitinho o que você está fazendo da sua vida, cara. Começa a trabalhar, junta um dinheiro, pega um ônibus, some aí no mundo com suas crianças. O Brasil é grande, muda de estado, começa tudo de novo, porque tá tudo errado na sua vida. Sério, eu vou te falar assim, tá tudo errado. Então acho que tá na hora de você pensar assim em recomeçar, mas recomeçar assim com força total. Talvez longe do Rio de Janeiro, longe daí da onde você tá. Eu sei que você falou que construiu sua casinha, né? No quintal aí da sua mãe. Sei lá, sabe? Né? Você não vai poder vender a casa porque tá no quintal da sua mãe. Mas se você conseguiu dinheiro aí pra construir essa casinha, se você já vi que você é uma mulher trabalhadora, você foi lá, você vendeu camelô, você fez curso de cílios. Cara, volte a trabalhar com essas coisas. Pensa, bota uma meta na sua vida. Eu vou fazer isso. Cara, a vida da gente, ela não gira em torno de homem, em torno de relacionamento. A vida da gente gira em torno do que a gente faz pra gente ser feliz. E das pessoas que a gente também coloca dentro da sua vida. A gente tem que ter muito cuidado com quem a gente deixa entrar na nossa vida, que é o nosso bem mais precioso. Isso eu digo, gente, amizade, relacionamentos, né? Tudo. Até amizades. Eu sou uma pessoa que vocês me acompanham. Eu sei que vocês não acompanham, assim, talvez a minha vida, porque eu não fico mostrando a minha vida 100% hoje em dia na internet. Mas eu mostro muita coisa no Instagram. Vocês podem ver que eu sou uma pessoa que eu não tenho muitas pessoas dentro da minha casa, né? Eu sou uma pessoa, talvez assim, que realmente, talvez eu deveria ter, né, ter mais pessoas próximas de mim. As pessoas que eu tenho na minha vida é a minha família, que tá lá no Brasil, o meu marido. Mas vocês não vão ver gente vindo aqui em casa, me visitando, sabe? Eu tomo muito cuidado com quem eu coloco dentro da minha vida, com quem eu coloco dentro da minha casa. Eu converso com todo mundo, eu trato todo mundo bem, dou atenção, mas eu não coloco dentro da minha casa, eu não coloco dentro da minha vida, sabe? Eu sou uma pessoa que eu vivo muito bem sozinha, meu marido ele trabalha, viaja muito, eu não tenho problema nenhum com isso, eu não tenho carência nenhuma de ter que ficar me apegando a amizades, ou me apegando a isso, me apegando àquilo. Então assim, eu sou uma pessoa muito prática, eu penso muito com a minha cabeça, e vocês têm que parar de ficar dando atenção a todo mundo que chega aí na sua vida. Vocês já colocam dentro de casa, vocês já, né, faz parte da família. Então assim, você não conhece ninguém. Ninguém vem com estrela na testa. Você tem que prestar atenção o quê? Nas atitudes, nas pequenas atitudes das pessoas. Se toda hora a pessoa tá fazendo merda e te pedindo desculpa, toda hora tá fazendo merda e te pedindo desculpa, peraí, já não é pra essa pessoa estar na minha vida, entendeu? E, pô, você teve não sei quantos relacionamentos aqui. Cara, sinceramente, sabe o que eu faria? Eu sei que você tá desde os 4 anos de idade no Rio de Janeiro. Eu pegaria um ônibus, eu acho que voltaria pro Maranhão.
Eu ia tentar refazer minha vida lá. Sei lá, de onde eu vim, minhas raízes. Refazer sua vida, assim, do zero, sabe? Porque você corre até risco de ficar aí onde você tá, né? Se esse cara aí te pegou uma vez, sei lá, é maluco, né? Pode te pegar outra vez de novo. Então, sério, cara, não dá pra entender. Eu fico assim, sem conseguir entender o que tá acontecendo com vocês. Alice, olha, sério, eu espero assim que dê tudo certo pra você. Põe esse cara pra fora da sua casa. Esse cara nem tinha que estar aí perto dos seus filhos, perto de você. Você bota até em risco a vida deles, pra te falar a verdade. Ah, chorou, deixa chorar, minha filha. Sabe? Dá um tempo pra você, fica sozinha um tempo. Você só se envolveu com bosta, né? Fica sozinho um tempo, pensa aí na sua vida, o que você quer pra sua vida, sabe? Deixa entrar coisas boas dentro da sua vida. Pelo amor de Deus. Vamos sair desse ciclo aí, porque tá difícil, né? Olha, gente, eu nem sei o que falar assim. Eu sei que vocês devem estar revoltados aí nos comentários. Mas é muito complicado, assim. Você tem 29 anos. Você já fez esse tanto de merda, eu tenho até medo do que você vai fazer até os 40. Sério. Eu espero que você coloque sua cabeça no lugar. Você resolveu escrever pra gente. Você colocou título, só fiz merda. Você falou que eu sou a única alegria que você tem. Então eu espero que eu esteja influenciando, sabe, positivamente a sua vida. Se eu conseguir fazer coisas na minha vida, eu também não tive muita estrutura, tá? Mas assim, eu sempre soube o que eu queria pra minha vida e o que eu não queria. E esse tipo de homem que você arruma aí, são tipos de homem que eu nunca quis na minha vida. Foi uma vez só, pra nunca mais entrar. Então eu acho que você tem que começar a pensar isso. Se você não sabe o que você quer, você pelo menos tem que saber o que você não quer. E isso que tá acontecendo na sua vida é tudo que você não quer, tá bom? Um beijo, fica com Deus. Espero que dê tudo certo pra você. Espero que você volte aqui realmente, assim, pra nos contar, sei lá, daqui um ano. Dani, minha vida mudou maravilhosamente, aconteceram coisas boas. Se Deus quiser, eu tenho certeza, tô profetizando aqui pra você, que você vai voltar aqui no canal e vai nos contar, assim, grandes coisas que aconteceram na sua vida, tá bom? Beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!